E vamos comentar nossas questões propostas do nosso capítulo 16. E na proposta 1, ele quer que você classifique as reações, né? Então, no método 1, perceba que esse Hzinho aqui, ó, está sendo substituído pelo bromo, né? E na segunda equação, o bromo está sendo substituído pelo metóxido, né? Então, são duas substituições. No método 2, você faz uma ligação simples com O e agora você tem uma dupla com O, caracterizando um processo de oxidação. Então, letra A. Na questão 2, ele quer saber quem é o composto X, né? Então, perceba que você tem a adição de 1 mol de HCl, formando uma cadeia saturada, né? Diante disso, tu só pode ter uma pi, né? Então, o but-2-ino não permite, né? Os alcanos não permitem reação de adição, né? E o ciclobutano, se você promove a adição de HCl, você vai estar quebrando aqui, ó, né? Vai entrar um hidrogênio aqui e entra o cloro aqui, ó. De maneira que o cloro vai ficar na ponta e não no meio, né? Aí, gabarito letra C, né? Se eu pego o but, o eno, e faço a adição de HCl, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, né? Então ficaria aqui, ó, CH3, e o cloro entra no carbono menos hidrogenado, né? Aí daria exatamente o produto que ele quer. Beleza? Então, gabarito, letra C de casa. A questão 3, ele quer que você escreva a fórmula estrutural, né, do isômero do ácido oleico, que é prejudicial. E o prejudicial é o trans, né? Então, octadec são 18 carbonos, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como é um ácido, você tem a carboxila, né? Aí lá no carbono 9, tu tem uma dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí os hidrogênios em lados opostos, né? Caracterizando aí o trans, né? Aí ele quer saber quem é o X e quem é o Y, né? Ele fala que o X não sofreu reação de adição. Quem não sofre reação de adição é uma cadeia saturada, o AN. Então o X é o esteárico. Enquanto que o Y reagiu com 2 mol de H2. Então eu tenho duas duplas, né? Então é o linoleico. Show de bola. Questão 4. Uma certa massa de um hidrocarboneto consumiu 2 mol de H2 em uma reação de hidrogenação catalisada. Essa questão é uma questão antiga que carece de uma melhor elaboração, né? E eu vou te provar isso, certo? Então, teoricamente, poderíamos ter 3 itens corretos aqui, certo? Eu vou te provar isso aí, ó. Vem cá. Se você vai consumir 2 mol de H2, ou você tem 2 mol em ligação π, né? Ou então eu vou ter 1 mol de π mais 1 mol de anel. Beleza? Vem cá. A letra A, tu tem aí o C5H10. A letra B, tu tem o C5H10. Na letra C é o C5H8. E aqui eu vou ter o C5H8. Aqui você tem 70 gramas por mol.
como são 140 gramas, tu tem 2 mol dele. Como a cadeia tem uma insaturação, tu vai ter 2 mol em pi. Então a letra A poderia ser, né? A letra B não poderia, porque 70 gramas por mol, tu vai ter apenas 1 mol de composto, eu vou ter 1 mol de pi. Aí a letra B jamais. Porém, a letra C, tu tem 68 gramas do cara, né? A massa molar dele é 68 gramas por mol. Tu vai ter 1 mol de substância. Só que nesse 1 mol de substância, tu tem 1 mol de pi mais 1 mol de anel. Aí poderia ser, entendeu? E a letra D também. Tu tem 68 gramas por mol. Aí tu tem 1 mol do composto. Então tu vai ter 1 mol de pi mais 1 mol de anel. Então poderia ser 3 itens oficialmente, né? Beleza? Então a questão antiga, mal elaborada. A questão 5, aí essa já é muito bem feita. 2 compostos gasosos, o ciclopropano e o propeno, são isômeros. Todas as seguintes propriedades permitem distinguir esses gases, exceto, letra A, quantidade de CO2 produzida na combustão completa. Perfeito. Porque como ambos têm 3 carbonos, eles vão formar a mesma quantidade de CO2. Agora, um ser cadeia fechada e outro insaturada, realmente tem uma diferença de reatividade diante do hidrogênio. Como são substâncias diferentes, ela muda de estado físico em temperaturas diferentes. E como as ligações são diferentes, o calor de combustão é diferente, né? Então, questão muito bem feita, tá? Essa questão 6 me fala que o composto X, C6H10, reage com o mol de Br2, produzindo o composto Y. Top. Aí o X reage com o H2, né, formando o Z, cuja fórmula é C6H12. Então o Z, ou ele tem uma cadeia insaturada, ele é um alceno, ou ele é um ciclano. Não pode ser um alcano. Alcano não tem o número de hidrogênio sendo o dobro de carbonos, né? Então descarta A, descarta AD, né? Aí se eu pego um ciclohexeno e faço uma bromação, cara, entenda, os carbonos 1 e 2, né? Eles são sempre os carbonos da dupla. Então se eu faço a adição de Br2, então eu vou quebrar essa pi, né? E os bromos serão adicionados em carbonos vizinhos. Então a relação entre eles é 1, 2 e não 1, 4, né? Então gabarito, letra C. A questão 7, ele quer que você monte aí a estrutura do 5-metil. Então vamos pegar aqui o X. No carbono 2 tem dupla e no 5 tem o metil. 1, 2, 3, 4, 5. Top. Aí vamos lá. É um alceno, beleza, de cadeia ramificada, perfeito, tem o metil. Como tem uma dupla entre carbonos, eu vou ter 2 carbonos sp2, né? Então entre eles tem uma sigma e uma pi. Tem o hepteno como isômero funcional? Não. O hepteno seria isômero de cadeia. Tem um grupo isopropil ligado ao carbono 3. Esse é o carbono 3. E ligado a ele teria o isobutil. Reage com haletos de hidrogênio, perfeito, ele é um alceno, formando compostos saturados, porque a adição de haleto de hidrogênio quebra a pi, e tu vai formar realmente um haleto de alquila, porque está entrando um halogênio, né? E como a cadeia é saturada, é um grupo alquil, perfeito. Então, somatório 19. A questão 8, tu tem assim, ó. Bora desenhar aqui, né? O 1-metil ciclo. Vou pegar aqui a letra A. Então, tu tem o ciclopente. Lindo. E tá aqui ele, né? Aí você vai adicionar o HBr na presença de peróxido, né? E na ausência.
Na presença, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. Entra um Hzinho aqui, então entra o bromo aqui. Se for na ausência, aí obedece à regra de Markov-Nikov, né? Então, o bromo vai entrar no menos hidrogenado e o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Beleza. A letra B, ele quer que você dê os isômeros de posição do metil ciclo penteno, né? Então tá aqui o nosso composto de referência e bora mudar aqui de posição esse metil, né? Então poderia ter isso aqui, jovem, ó, né? O metil na posição 3, né? Ou de repente o metil na posição, vamos pegar aqui, se eu vier por aqui dá 3, 1, 2, 3. Ah, peraí. Eu posso colocar assim, né? Ó. O metil na posição 4. Beleza? Show de bola. Aí vamos lá. Ele quer aí, na letra C, o seguinte: indique o metil ciclo penteno do B que forma ao reagir com o HBr, quer na presença, quer na ausência de peróxido, uma mistura de metil ciclopentanos monobromados, né? Então, beleza, ó, vem cá. Ele está me dizendo que na presença ou na ausência de peróxido é indiferente. Aqui não é indiferente porque os carbonos têm diferentes hidrogênios, né? Aqui tu tem um carbono hidrogenado e aqui tu não tem. Então vai fazer diferença se for na presença ou na ausência de peróxido. Agora, olha que interessante. Esse cara tem um hidrogênio e esse também. Então, na presença ou na ausência, né? Tanto faz de peróxido. E aqui, esse carbono tem um H e esse também tem um H. Então, na presença ou na ausência de peróxido, vai ser indiferente, né? Mas olha que interessante. Se você coloca um bromo aqui, aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3, né? Eu vou ter o bromo no carbono 1 e o metil no 3. Se o bromo entra aqui, eu vou ter o bromo no 1 e o metil no 3. Então, se esse cara sofre uma reação com HBr, ele não forma isômeros. Ele forma a mesma substância. Agora, se o bromo entra aqui, ó, aí eu vou ter um bromo na posição em relação ao metil 1, 2, né? O bromo 1 e o metil no 2. Agora, se o bromo entra aqui, eu vou ter um bromo no 1 e o metil no 3. Aí esse cara, né, ele atende a letra C. Então, na presença ou na ausência de peróxido, tu ia ter nos produtos uma mistura de isômeros. Beleza? Show? Questão boa. A questão 9, ele quer saber o seguinte, ó. Um álcool pode ser obtido pela reação entre um alceno e um ácido sulfúrico em um processo de 2 etapas. Na primeira etapa, envolve o ataque do H+, a dupla ligação do alceno, ocorrendo sua adição ao átomo de carbono mais hidrogenado. A segunda etapa envolve a reação de hidrólise do composto formado, né, da primeira etapa, obtendo-se o álcool correspondente e regenerando o ácido sulfúrico, né? Aí ele quer saber o seguinte, ó, as equações balanceadas das 2 etapas da reação, quando o alceno utilizado é o propeno, né? E ele quer saber o nome e a forma estrutural do álcool produzido, né? Então você tem aqui o propeno, né? Aí na primeira etapa você tem o ataque do H+, então o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, né? Então aqui você já tinha 2 Hs, vai ficar com 3.
Esse carbono carente, né? Ele só tem um H, ó. Vai ficar positivo, né? E aqui eu vou ter mais 3 Hs. Aí esse carbono positivo ele vai quebrar a água, né? Em uma reação de hidrólise. Então o H vai entrar aqui, né? Já tinha um Hzinho aqui, ó. Os 3 Hs e os 3 Hs. Beleza? Aí aqui eu tenho, né, a primeira etapa, ó. E aqui eu tenho a segunda etapa. Beleza? Show de bola. Aí ele quer saber o nome do álcool produzido, né? Que é o propan 2-ol, né? Show? A questão 10, ele quer o incorreto, né? A letra A me diz que se esse ácido reagir com o álcool, ele forma um éster. Perfeito, que é a esterificação, né? Se você reagir com o H2, eu vou quebrar a π, formando uma cadeia saturada. Se eu colocar Br2, eu vou ter uma reação de adição, perfeito. Aí a reação de adição de água forma um diol, não. Se você põe água para reagir, vai entrar um hidrogênio em um carbono e o OH do outro. Isso aqui é um monoálcool, né? Então, e não diálcool. Né? Na questão 11, se você adicionar água, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o grupo OH no carbono menos hidrogenado, né? Tu vai formar o propan 2-ol, né? Beleza? Se você colocar o HCl, o hidrogênio entra aqui e o cloro entra aqui, ó. Então ficaria 2-cloro-propano. E se você colocar o H2, tu transforma o propeno em propano. Então gabarito, letra E de Eva. Questão 12, ele quer que você julgue os itens aí, ó. A primeira, o propeno sofre reação de adição do HBr, gerando o 2-bromo-propano. Perfeito. Porque o H vai entrar na ponta, que é o carbono mais hidrogenado, e o bromo vai entrar no carbono do meio, que é o 2. Segunda, o 2-metil-but-2-eno sofre reação de adição com Br2, gerando 2,3 de bromo, 2-metil próprio. Como é que era but e virou próprio, hein, filho? Não existe isso, né? O pentan 2-ol pode ser obtido a partir da reação de hidratação do pente 1-eno. Perfeito. Porque o H da ponta, que é o mais hidrogenado, recebe o H e o segundo recebe a hidroxila. A reação de adição do HBr ao 2-metil-but-2-eno, bora colocar aqui, ó, but. Aí você tem um metil, né? E a ligação dupla, não é isso? Beleza. Se você adicionar o HBr, aí o bromo vai entrar aqui, ó, no carbono menos hidrogenado, né? E esse carbono que tinha um H ganha mais um. Tu não tem carbono assimétrico. Esse não é porque tem 3 Hs. Esse não é porque tem 2 iguais. Esse daqui tem um metil aqui e um metil aqui, ó, tem 2 iguais. Então não forma. A reação de adição do Br2 ao 2-metil-but-2-eno gera produtos sem carbono assimétrico. Então, se eu pegar esse composto aqui, ó, né, e adicionar Br2, aí vai entrar um bromozinho aqui e um bromozinho aqui, ó. Como aqui tem um H, eu vou ter 4 grupos diferentes. Esse carbono vai ser assimétrico, então falso. Beleza?